Bom, pessoal, agora nós vamos fechar as últimas alterações que, na verdade, foram inserções feitas na Lei 8213. O artigo 124A positivou regras inerentes ao processo eletrônico que já vem sendo implantado no âmbito da autarquia de previdência. Vejam, artigo 124-A, detalhe, esses artigos aqui, eles não constavam da MP, foram inseridos na Câmara dos Deputados na tramitação da MP 871. O INSS implementará e manterá processo administrativo eletrônico para requerimento de benefícios e serviços e disponibilizará canais eletrônicos de atendimento, positivando o que já vem sendo feito no INSS Digital, o aplicativo Meu INSS, para que o segurado dependente abra seu próprio processo administrativo, a questão do convênio com a OAB, o advogado hoje abre o processo administrativo, essa ampliação da base de acesso ao processo eletrônico. O INSS facilitará o atendimento, requerimento, concessão, manutenção e revisão de benefícios por meio eletrônico e implementará procedimentos automatizados de atendimento e prestação por meio de atendimento telefônico, que é o 135, ou canais remotos, a exemplo do aplicativo Meu INSS. Poderão ser celebrados acordos de cooperação na modalidade de adesão com órgãos e entidades da União, Estados, DF e municípios para a recepção de documentos e apoio administrativo às atividades do INSS que demandem serviços presenciais. Por exemplo, fazer um acordo com um determinado município para que o município receba a documentação e abra esse processo administrativo. O município só vai receber documentação. Abre o processo administrativo, quem vai decidir é o INSS. Se fala também em fazer em breve um acordo de cooperação para fazer isso no âmbito de uma estatal importante, que são os Correios. Tudo isso vai ser ampliado progressivamente nos próximos anos. A implementação de serviços eletrônicos preverá mecanismos de controle preventivo de fraude e identificação segura do cidadão. Agora vamos ao artigo 124-B, tá? O INSS, para o exercício das suas competências, observada a Constituição e a Lei 13.709, terá acesso aos dados necessários para análise, concessão, revisão e manutenção de benefícios administrados, em especial os dados. Esse é um artigo bem mais importante. 124A é aquilo que já estava sendo aplicado. Aqui abriu-se informações para o INSS fazer o cruzamento de dados. Com a inteligência artificial, cada vez mais as fraudes serão descobertas através do cruzamento de dados. E esses dados aqui previstos, eles passarão a ter acesso aos servidores do INSS. Esse primeiro, o presidente Jair Bolsonaro vetou, que são os dados administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e do Ministério da Economia. O veto aqui tem um fundamento que é a sigilação fiscal, não quis chegar ao ponto de abrir isto ao servidor do INSS. Mas os demais dispositivos foram mantidos. Dados de registro e prontuários do SUS, aqui é para a perícia médica previdenciária, também para a perícia médica, documentos médicos mantidos por entidades públicas e privadas, se necessário, no caso dessas últimas, celebrar um convênio para garantir o acesso, movimentação das contas do FGTS mantidas pela Caixa Econômica Federal. Isso é muito importante, muitas vezes há uma discussão de um empregado que a empresa não pagou contribuição e a empresa estava pagando o FGTS. É até favorável esse acesso, até beneficia ao segurado da Previdência Social. Agora, os parágrafos. Para fins de cumprimento do caput desse artigo, serão preservados a integridade e o sigilo de acesso de dados pelo INSS, eventualmente existentes, e o acesso dos prontuários do SUS e documentos médicos mantidos por entidades públicas e privadas será exclusivamente franqueado aos peritos médicos federais designados pelo INSS. Então, toda a documentação médica do SUS tem proteção legal para não expor o segurado. Só o perito médico, na sua função, é que vai ter acesso a esses dados. O Ministério da Economia terá acesso à base de dados geridas ou administradas pelo INSS, incluindo folha de pagamento de benefícios com detalhamento dos benefícios.
O INSS é vinculado ao Ministério da Economia, que exerce supervisão ministerial. Daí nada mais razoável que haja esse controle do INSS pelo Ministério da Economia, até para fins de fiscalização. As bases de dados e as informações do caput do parágrafo 1º poderão ser compartilhadas com regimes próprios de previdência social, para estrita utilização em suas atribuições relacionadas à recepção, análise, concessão e revisão e manutenção de benefícios administrados, preservados a integridade dos dados e dos sigilos eventualmente existentes, na forma disciplinada conjuntamente pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e pelo órgão gestor. Aqui é para atividades concomitantes. Eu já vi situação de um professor de escola privada e um professor servidor estadual do regime próprio, que pela mesma atividade estava afastado em um vínculo e não estava no outro. Ora, se a profissão é a mesma de professor, ou ele está afastado no vínculo do regime geral e do regime próprio, ou não está afastado em nenhum deles. Daí esse compartilhamento de dados para o segurado que simultaneamente é servidor efetivo e tem uma atividade privada, exemplo de professores ou mesmo de médicos, é fundamental para evitar essas distorções. Fica dispensada a celebração de convênio, de acordo de cooperação técnica ou de instrumentos congêneres para a efetivação do acesso aos dados de que trata o caput desse artigo, quando se tratar de dados hospedados por órgãos da administração pública federal. E caberá ao INSS a responsabilidade de arcar com os custos envolvidos, quando houver, no acesso ou na extração de dados, exceto quando estabelecido de forma diversa entre os órgãos envolvidos. Então, os dados que fazem parte de entidades da administração federal dispensa convênio, porque são entidades federais. Convênio é para estaduais e municipais. As solicitações de acesso a dados hospedados por entidades privadas possuem característica de requisição, dispensados a celebração de convênio, acordo de cooperação técnica ou instrumentos congêneres para efetivação do acesso aos dados de que trata o caput desse artigo e o ressarcimento de eventuais custos, vedado o compartilhamento dos dados com entidades de direito privado em razão da proteção à sigilação desses dados. O artigo 124-C eu vejo com muitos bons olhos, porque é uma garantia de proteção ao servidor do INSS. Muitos servidores às vezes falam que indeferem com medo de deferir errado e responder um processo administrativo. Daí que a responsabilização por um erro do servidor do INSS, por uma falha, uma concessão indevida, ou mesmo uma negativa indevida, é só na situação de intenção dolo ou um erro bem grosseiro. Eu acho isso aqui importante para dar uma autonomia ao servidor. O servidor responsável pela análise dos pedidos dos benefícios previstos nesta lei motivará suas decisões ou opiniões técnicas e responderá pessoalmente apenas na hipótese de dolo ou de erro grosseiro. Ok? Eu acho um dispositivo que é justo. E, finalmente, o artigo 124-D. A Administração Pública Federal desenvolverá ações de segurança da informação e comunicações, incluídas as de segurança cibernética, de segurança das infraestruturas, de qualidade dos dados e de segurança de interoperabilidade de bases governamentais e efetuará a sua integração, inclusive com base de dados e informações de estados, municípios e DF, com o objetivo de atenuar riscos e inconformidade de pagamento dos benefícios sociais. Essa integração com dados de estados e municípios é muito importante para cruzar as respectivas informações e buscar sempre a verdade real. O Congresso inseriu mais 2 artigos, eu não vou comentar porque eles foram vetados pelo presidente Jair Bolsonaro. O 124E foi vetado e o 124F foi vetado também. Eram artigos ligados à questão de marketing, de crédito consignado, ligados a bancos, e houve veto presidencial. Bom, a última modificação na Lei 8213 foi no artigo 126, que prevê o Conselho de Recursos da Previdência Social como órgão recursal responsável para julgar recursos das decisões do INSS. Ele foi modificado com uma novidade. E essa modificação se deu no Congresso Nacional, não foi o texto originário da MP. Compete ao Conselho de Recursos da Previdência Social julgar, que não é nenhuma novidade, recurso das decisões do INSS nos processos de interesse dos beneficiários,
O 3 também não é novidade, recurso das decisões do INSS relacionadas à atividade rural do segurado especial, de que tratam o artigo 38A e 38B e demais informações do CNIS. O parágrafo 3º também não é novidade, propositura de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo, importa a renúncia ao direito de recorrer e desistência do recurso interposto. Ele apenas foi alterado porque ainda falava de contribuintes da parte fiscal. E desde a lei da Super-Receita em 2007, essa parte fiscal não cabe mais ao Conselho de Recursos da Previdência Social, passou lá para o CARF. Apenas foi essa alteração feita no parágrafo 3º. Inciso 1, 3 e parágrafo 3º não são novidades. A novidade, a nova competência do Conselho de Recursos da Previdência Social é a que está em vermelho aqui no inciso 2. Julgar contestação e recurso relativo à atribuição pelo Ministério da Economia ligada ao fator acidental de prevenção, que é o FAP, aos estabelecimentos das empresas. Ou seja, o Conselho agora não é só de recursos não, porque contestação ao FAP ele julga. Então o Conselho não é mais apenas uma instância administrativa recursal. As empresas têm divulgado, conforme o índice de frequência, gravidade e custo, o seu fator acidental de prevenção, para reduzir ou aumentar a contribuição SAT ou mantê-la, nos termos do artigo 202-A do regulamento, que regulamenta esse instituto previsto no artigo 10 da Lei 10.666 de 2003. Então, se a empresa agora não concorda com o FAP anual, a contestação e o recurso vão ser julgados pelo Conselho de Recursos da Previdência Social, que em breve vai alterar o seu regimento interno para melhor disciplinar esse processo administrativo por lá. Essas foram as modificações feitas na Lei 823, inserções, exclusões e alterações. Para a gente fechar a aula, eu vou falar de uma revogação. O artigo 38 da Lei 13.846 revogou o artigo 2º da Lei 10.666, principalmente porque essas regras passaram a ser disciplinadas, e já estudamos, dentro do auxílio reclusão, dentro do artigo 80 da Lei 8213. Veja o texto revogado, artigo 2º da Lei 10.666, caput. O exercício da atividade remunerada do segurado recluso em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, agora a gente viu que o semiaberto não dá direito ao auxílio reclusão, que contribuir na condição de contribuinte individual facultativo, hoje é só como facultativo desde 2009, conforme o artigo 11 do regulamento, não acarreta perda da qualidade do recebimento do auxílio reclusão dos seus dependentes. Nós vimos que foi incorporado ao texto do artigo 80 da Lei 8213 que o trabalho do preso em regime fechado não cancela o auxílio reclusão. Então esse texto já foi para lá, com as corretas alterações que hoje o semiaberto não gera mais auxílio reclusão. A mesma coisa o parágrafo 1º. O segurado recluso não terá direito aos benefícios de auxílio-doença, aposentadoria, durante a percepção pelos dependentes do auxílio reclusão, ainda que nessa condição contribua como contribuinte individual ou facultativo, permitida a opção desde que manifestada também pelos seus dependentes do benefício mais vantajoso. Isso já consta também dentro do texto do artigo 80 da Lei 8213. Tal qual o parágrafo 2º, que é a opção de renda que a gente já falou. Em caso de morte do segurado recluso que contribuir na forma do parágrafo 1º, o valor da pensão por morte devida a seus dependentes será obtido mediante realização do cálculo com base nos novos tempos de contribuição e salário de contribuição correspondentes, neles incluídas as contribuições recolhidas enquanto recluso, facultada a opção pelo valor do auxílio reclusão. Isso foi incorporado também lá no artigo 80. Então, o segurado recolheu como facultativo, estava no auxílio reclusão, morreu, vai gerar a pensão por morte. Se esse período que ele recolheu aumentar a renda, aplica. Se não aumentar a renda, reduzir, vai manter lá a renda do respectivo auxílio reclusão. Então foi interessante até revogar, até porque tem disposições desatualizadas do caput, para a gente concentrar esse regramento dentro da nova reformulação do artigo 80 da Lei 8213, que trata do auxílio reclusão. Com isso, nós fechamos a maior etapa do nosso curso de atualização, que foram as modificações da Lei 13.846 dentro da Lei 8213. As demais etapas virão, a gente vai trabalhar com a pensão por morte do servidor federal, Lei 8.112 modificada, algumas modificações dentro da Lei de Custeio da Seguridade Social, principalmente
de obrigações acessórias e do processo apuratório de benefícios irregulares e uma alteração pontual na Lei Orgânica de Assistência Social. Um forte abraço para vocês e até as próximas aulas.